Então, era o anúncio que estava sendo esperado já há 60 dias. Israel começou a atacar o sul do Líbano, com um grande objetivo de invadir o Líbano pelo menos 40 quilômetros até o chamado Rio Litani. Ele corta o sul do Líbano inteirinho. O sul do Líbano, com a fronteira com o chamado Estado de Israel, é mais ou menos 45 quilômetros. É uma grande região ali que, se você 45 quilômetros vezes 40 quilômetros, isso dá 1.600 quilômetros quadrados, é uma região imensa. Moram milhares, centenas de milhares de libaneses moram ali, e ali se encontra a maior resistência libanesa dos libaneses desde 1982, quando pela primeira vez Israel invadiu o Líbano, há 42 anos. Naquela vez, 30 mil soldados. Em 2 semanas, eles entraram ali, atravessaram o rio, andaram 130 quilômetros, chegaram em Beirute, capital, e ficaram 18 anos no Líbano. Foi um passeio. Agora, desta vez, 50 mil soldados, mais do que quase que o dobro de soldados, 60 dias, o máximo que eles entraram, num pedacinho só, não foi em todo o sul do Líbano, uma região eles chegaram a entrar 6 quilômetros, né? Mas não tem assim consolidação. Então, morreram 7 mil libaneses, porque não morreram ali naquela região 7 mil, eles morreram porque eles são covardes, eles atacam Beirute, eles atacam o outro lado do país, lá no norte, do outro lado, onde não tem nada a ver com o sul, onde moram cristãos que não tem nada a ver com aquela briga, né? Então morreram 7 mil libaneses, deslocaram 1 milhão de pessoas, devem ter ferido aí 40 mil pessoas, não sei quantas casas foram destruídas. Então isso é um sofrimento muito grande, mas o Líbano e seu povo libanês venceu a resistência, venceu a invasão, venceu Israel. Então aí, Naama, entra em uma fase, dada a notícia, agora então nós vamos fazer a análise da notícia, né, que é o mais importante para um programa como esse. Vão aparecer 2 interpretações narrativas, né? Evidente que a interpretação da direita é de que o Hezbollah foi derrotado, né, teve que aceitar o cessar-fogo porque morreu muita gente. Essa bandeira amarela que vocês veem é a bandeira do partido, né? Ele é um partido que tem um braço militar, né? Mas tem deputados, tem ministério, é um partido político como outro qualquer, né? Então, essa interpretação é a interpretação do governo israelense, é a interpretação do Biden, do Macron, é a interpretação da mídia sionista, que vai tentar passar uma imagem de que o grande vencedor foi Israel. A outra interpretação é que eu esposo, que eu abraço, que eu me afilio, não é? E quero dizer também que uma parte da esquerda, minoritária, vai meio que se encantar com esse outro discurso, não 100% igual, mas vai dizer que não tinha saída, que foi certo mesmo o Hezbollah aceitar o cessar-fogo, porque ele estava muito fraquinho, perdeu muita gente, etc. Eu não entro nesse discurso em hipótese nenhuma. Neste final de semana, o Hezbollah lançou sobre Tel Aviv e o norte de Israel 250 mísseis. Olha essas imagens, são imagens de Israel, não é imagem de dentro do Líbano isso. Então, o estrago estava sendo muito grande. Esses tanques chamados Merkava são os tanques mais modernos do mundo. Você imaginar que em 60 dias eles perderam 60 tanques, os guerrilheiros do Hezbollah não têm mísseis antitanques, eles têm lá um mísselzinho pequenininho adaptado, que é aquelas antigas bazucas que punha no ombro assim e soltava. Hoje eles chamam pequenos mísseis Kornet, né, adaptados. Para você destruir um tanque desse, tanques caríssimos, tem 6 pessoas dentro de um tanque desse, deve ter até banheiro privativo lá dentro, ar-condicionado, é tudo eletrônico. É a menina dos olhos de Israel. Eles destruíram 60, que dá 1 por dia em média.
Não sabemos quantos soldados eles mataram só nesse período, né? De 7 de outubro para cá foram mais de 1.000 a resistência. Mas é que o Hezbollah entrou na guerra faz 14 meses, praticamente desde 7 de outubro do ano passado, uns dias depois, o Hezbollah já entrou em solidariedade ao povo palestino. Então, um cessar-fogo está sendo comemorado amplamente, mas a comemoração, e eu também estou comemorando, quem é que não está feliz em parar de cair bomba na cabeça? Todo mundo está feliz. Quem é que é a favor de continuar a guerra, né? Evidentemente que os que são a favor da guerra já fizeram, mas não dava mais para continuar essa guerra, né? Por quê? Porque Israel está perdendo a guerra, né? Já vou dizer quais são as minhas fundamentações para chegar a essa conclusão. Então, essa festa que está tendo lá em Beirute, e você vê aquela coluna de carros voltando para o sul, né? Todo o pessoal levando bandeiras assim, a bandeira amarela do Hezbollah. E não precisa ser membro do Hezbollah, não precisa ser xiita, não. O cristão comemora, sunita comemora, ateu comemora. Por que a minha avaliação é que Israel é o grande derrotado? Aqui, esse é o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati. A mesma avaliação que eu faço na guerra da Palestina, que Israel está perdendo, eu tenho que aplicar os mesmos critérios para esta guerra contra o Líbano. Quais são? Para você avaliar qualquer guerra no mundo, na história, não é esta aqui, qualquer guerra, não é pelo número de mortos, não é pela quantidade da destruição que você faz. E a destruição aí é muito grande, mas em Gaza é muito maior, né? Você tem que olhar quais são os objetivos do exército invasor. E os objetivos do exército invasor, no caso do Líbano, são basicamente 3. Ocupar o sul do Líbano, na região do Litani, que é 45 quilômetros para o sul. Isso não aconteceu. Instaurar nesta região uma chamada zona de segurança sem prazo para sair. Isto não aconteceu. Expulsar desta mesma região todos os guerrilheiros libaneses do Hezbollah para atrás da fronteira do rio Litani. Isto não aconteceu. Caso isto não acontecesse, pelo menos tentar desarmar o grupo, ou seja, obrigá-los a depor armas. Isto não aconteceu. Então, se um exército que propõe estes objetivos tenta durante 60 dias invadir o país vizinho para cumprir esses objetivos, invadir essa região, instalar uma zona de segurança e permanecer nela e desmilitarizá-la, ou seja, desmontar a resistência guerrilheira, e nada disso aconteceu, como é que eu posso dizer que esse país, esse exército é um exército vitorioso? Não posso. Então, sob pena, né, eu tenho um nome a zelar, sou autor de livros, então a minha análise é que Israel é o grande derrotado e este senhor que está na tela é o grande perdedor. Este senhor também é um grande perdedor. Ele queria, então, anunciar alguma coisa antes da posse do Donald Trump, né? Que olha aí, eu consegui parar a guerra antes de você, não precisou você, né, tomar posse, etc, etc. Né? Mas não tem como isso. Mas é uma derrota no sentido que Israel, com toda a força do seu exército, que já não é mais aquele lá, e com o prestígio que tem em vários aliados na Europa, França, Inglaterra, Alemanha, etc., eles não conseguiram interferir. Eu não vou ler aqui os termos, estes termos são 13 pontos. Não vou comentar os pontos do cessar-fogo, porque ele não está assinado ainda. Mas você pode, então, professor, dar uma resumida. Também não vou dar, sabe por quê? Não, mas quando você vai fazer um casamento, tem o noivo e tem a noiva. Então você tem que. E tem os padrinhos do noivo e tem os padrinhos da noiva. Nós só estamos ouvindo falar o noivo, que é esse aí, ó, que está na tela, e os padrinhos do noivo, o Biden e o Macron. Eu não estou ouvindo a noiva falar.
Ninguém do Líbano fala. Quem fala pelo Hezbollah? Quem fala pelo Hezbollah é o presidente do parlamento, chamado Nabi Berri. Hoje eu li um artigo, não é um artigo dele, uma entrevista dele no jornal árabe libanês chamado Al-Mayadin. Ele fala duas frases. Ele é aquele, sabe aquela piada do papagaio? Tem uma loja que vende animais de estimação, né? Eu vou contar rápido. Aí tinha um papagaio lá que falava, custava $1.000. O cara queria saber porque ele queria comprar. Aí tinha outro papagaio, mas ele dançava, ele falava várias línguas e tal. E esse aí, irmão, esse aí custa $5.000. Nossa, aí tinha um terceiro papagaio, né? Aí o cara foi interessado, falou, e aquele ali? Aquele ali? Não, aquele lá não está à venda. Mas por quê? Ele não fala nada. Ué, não está à venda, não fala nada? Não tem preço. Mas por quê? Olha, eu não sei. Os outros dois que falam muito chamam ele de chefe. Essa piada diz tudo. O Nabi Berri é o chefe. E ele só falou hoje e falou duas frases. Então eu não sei se o que está escrito aqui vai ser aprovado. Mas o mais importante desses 13 pontos aqui, eu vou dizer para vocês. O sonho deles é a resolução 1701 da ONU. Porque Israel, como eu já disse, é um Estado bandido. O que é Estado bandido? Só cumpre a resolução que favorece a eles. Essa favorece a eles. É de 11 de agosto de 2006, quando foi a segunda vez que eles invadiram o Líbano e perderam de novo. Né? Esta resolução foi um cessar-fogo e foi acatada, aprovado no Conselho de Segurança. Essa resolução que vai ser assinada hoje não é pelo Conselho de Segurança, é entre as partes. Né? Naquela época foi o Conselho que mandou, né? 11 de agosto de 2006. O Líbano aceitou, o Israel aceitou, aí não precisa assinar. Aí a ordem do Conselho, foi 15-0, não teve veto. Né? Então a resolução 1701 tem um trecho que diz assim, 10 pontos. O Hezbollah tem que ser desarmado. Ou seja, acabar o exército de guerrilha e só fica o exército libanês. Mas isso nunca aconteceu. Então o sonho do Biden, do Netanyahu e dos negociadores é que nesses 13 pontos aparecesse assim, aplicação da resolução 1701. Então eu vou ler para vocês como é que ficou a frase no que diz respeito a 1701, para vocês verem se é vitória ou derrota de Israel. Israel e Líbano reconhecem a importância da resolução, mas não obrigam o seu cumprimento. Então, como nós dizíamos na época que eu fazia cursinho, o professor demonstrava um teorema na lousa e punha CQD. Como queremos demonstrar. Se alguém ainda continua achando que é uma vitória militar, política e diplomática de Israel, tem todo o direito de continuar achando isso, mas saiba que você não está sendo fiel à história. Finalizo, Naama, tem um assunto importante do Paquistão. Quem está dizendo que foi uma derrota retumbante, também não sou só eu, é o líder dos chamados colonos, aqueles caras que tiveram que sair de suas casas, 80 quilômetros israelenses, e estão morando em barraca de lona. Barraca de lona. Vivi para ver israelense em barraca de lona. Se você pensa que é só palestino em barraca de lona, israelense também. Eles disseram o seguinte, isto é uma rendição. Netanyahu perdeu essa guerra e nós estamos rendidos ao Hezbollah. O Hezbollah venceu. Então essa é a opinião deles, não é a minha. Bom, mas é a minha também, porque eu acho que a essência do que aconteceu, e ainda vai ter desdobramento, é exatamente isso. Ele está derrotado e está tendo... Para você ter uma ideia, Naama, em 6 minutos, aqueles 50 mil soldados, centenas de tanques, bastou 6 minutos, eles já foram embora. Bateram em retirada. Pô, quem queria atravessar o rio Litani, 45 quilômetros, não retira essa tropa toda em 6 minutos, né? Não tinham nada.
Era esses meus comentários e análises, Naama.